bom. Então, falando sobre as características do contrato de concessão, né? Flávia, eu estava vendo aqui na Lei 8987 de 95, e no artigo 2º, que a gente já viu, o que é poder concedente, o que é a permissão, o que é a concessão de serviço público, aí no inciso 3, tem uma outra concessão. Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública. Qual seria essa? O nome já diz. É uma concessão que antes precisou de uma obra. O nome está escrito. O nome explica, aliás. Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública. É uma concessão que antes precisou de uma obra. Dá exemplo. Rodovias. Rodovia é o exemplo clássico. O particular explora a rodovia, presta o serviço, mas com certeza tem que fazer obras. Tem que fazer obras. Muito bom. O resto é tudo igual à concessão de serviço, tá? Então, aqui tem, já vimos que tem concessão de uso de bem público, concessão de prestação de serviço público, concessão de prestação de serviço público precedida da execução de obra, né? Tem um monte de concessão aí, Muito bom. Existem alguns dispositivos na lei, alguns artigos da Lei 8987 de 95, que o nosso examinador gosta bastante. Ele gosta de tudo, né? Mas tem alguns que ele gosta mais. Alguns dispositivos, alguns artigos da Lei 8987 de 95, que o examinador gosta mais. Então, vou chamar a atenção desses artigos para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Artigo. Muita calma nessa hora. Artigo 18A. Artigo 18A. Nós vimos que, para celebrar o contrato de concessão, antes é preciso fazer licitação, e licitação na modalidade concorrência, não é isso? Muito bom. O artigo 18A diz assim: o edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento. Essa inversão da ordem procedimental, ela é característica não da modalidade concorrência. A inversão da ordem procedimental é característica de qual modalidade? Tem uma licitação. Já tiveram licitação? Já. Tem uma das modalidades de licitação em que é característica a mudança de ordem das fases. Primeiro faz o julgamento e classificação das propostas, depois faz a habilitação. Em qual modalidade isso é comum? No pregão, exatamente. No pregão que nós temos essa inversão da ordem. Isso não é comum na concorrência, isso não é comum. No entanto, o artigo 18A permite esta inversão, que não é comum na concorrência. Isso é do pregão. Mas, artigo 18A permite a inversão da ordem procedimental. Ok? Muito bom. Outro dispositivo que o examinador gosta bastante de perguntar nas provas é o 23A. Artigo 23A. 8987 de 95, mesma ladainha. O 23A diz assim: o contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para a resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem. Então, para a resolução de eventuais disputas, de eventuais controvérsias relacionadas ao contrato de concessão, é possível a utilização de mecanismos privados, inclusive a arbitragem. Beleza?
Artigo 23A. Artigo 23A. Paparará, deixa eu ver aqui. Artigo 26. Fala sobre subconcessão. Artigo 26 fala 89, 87. A Lei 8987 de 95 é curta, hein? E ela é importante. Dá para dar uma lida legal, é facinha de entender. Dá para dar um tapa legal, tá? Subconcessão é admitida numa concessão, num contrato de concessão? É. Artigo 26. É admitida a subconcessão nos termos previstos no contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente, e assim por diante. Ok? Muito bom. O que mais que eu preciso lembrar sobre o tema concessão, Flávia? Vamos falar agora dos direitos e deveres de cada uma das partes, das pessoas, das figuras que estão num contrato de concessão. Então, agora vamos lembrar direitos e deveres das pessoas envolvidas. Como assim, Flávia? Por exemplo, ó, tudo contrato de concessão aqui. Direitos e deveres. Nós temos, por exemplo, direitos e deveres do poder concedente. Poder concedente, que nós já sabemos quem é, né? No nosso exemplo, nós falamos do exemplo de concessão para prestação. Eu falei do exemplo ou não? De concessão? Bom, se não falei, eu vou falar agora. A rodovia é da concessão precedida da obra. A concessão de serviço público, sem a obra anterior, o exemplo clássico é o transporte coletivo através de ônibus. Através de ônibus. O transporte coletivo através de ônibus é o exemplo clássico de concessão de serviço público. Tá? Concessão de serviço público precedida de obra, rodovias. Concessão de serviço público, pura, vamos dizer assim, aí o exemplo clássico é o transporte coletivo através dos ônibus nos municípios. O transporte coletivo, os ônibus nos municípios, a prestação desse serviço é de responsabilidade de quem? Do município. É ele que tem que prestar esse serviço. O que ele faz? O que é muito comum nos municípios? Fazem a licitação, aí ganha lá uma determinada empresa, esta empresa vai prestar o serviço de transporte coletivo, é a concessionária. Ok? Muito bom. Então, existem os direitos e deveres das várias partes, vamos dizer assim, do nosso contrato de concessão. Poder concedente, no exemplo aqui do transporte através dos ônibus, o município, não é isso? Tá. O poder concedente, ele tem direitos, deveres, muito mais deveres do que direitos. Olha o artigo 29 e artigo 30 da Lei 8987 de 95. Artigos 29 e 30. Tudo da 8987 de 95. Chamo a atenção de vocês para o artigo 29, incisos 8º e 9º. Porque lá diz assim, ó: compete ao poder concedente declarar de utilidade pública os bens necessários para a prestação do serviço, promovendo as desapropriações ou instituindo servidões. Então, o poder concedente declara de utilidade ou necessidade pública. Perfeito. E aí está escrito assim: o poder concedente, ele pode executar as desapropriações ou as servidões, diretamente ele faz isso, ou isto pode ser feito através da concessionária. É o que diz o artigo 29, incisos 8º e 9º. Quem declara que um determinado bem é de utilidade pública ou necessidade pública, para fins de desapropriação ou servidão, quem faz essa declaração é o poder concedente. Agora, quem promove a desapropriação ou a servidão pode ser o poder concedente, ou ele pode passar isso para ser feito pela concessionária.
A pegadinha é o seguinte: a concessionária não pode declarar o bem como de utilidade necessária. Ela não pode fazer essa declaração. O que ela pode fazer é promover, é executar. Tranquilo? Muito bom. Então, artigos 29 e 30, eu tenho os encargos, né, do poder concedente. O que o poder concedente tem como obrigação para fazer, né? Os encargos do poder concedente. Muito bom. Aí, eu tenho, lá no artigo 7º e 7º-A, direitos e obrigações dos usuários. Os usuários. Os usuários do serviço, eles não são parte do contrato, né? Partes no contrato, poder concedente e a concessionária. Mas eles são figuras, vamos dizer assim, que participam dessa prestação de serviço. As partes é o poder concedente e a concessionária. Os usuários do serviço, o pessoal que vai pegar o ônibus. Os usuários dos serviços, estes não são parte, mas fazem, né? Estão ali na galera. Artigos 7º e 7º-A trazem os direitos e deveres dos usuários. 7º e 7º-A. Então, lá começa assim, ó. Sem prejuízo do disposto na Lei 8.078 de 90. Que lei é essa, 8.078 de 90? Que lei é essa? Código do Consumidor. Lei 8.078 de 90 é o Código do Consumidor, tá? Então, aí diz, sem prejuízo do disposto no Código do Consumidor. São direitos e obrigações dos usuários. O primeiro inciso, receber serviço adequado. Qual é o serviço adequado? O que respeita aos princípios da regularidade, blá, 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 que nós vimos. Então, o primeiro grande direito do usuário é receber um serviço adequado. E aí continua. Pensei que tivesse me chamado. Você me chamou? Não. É. Isso. 8987. Olha, ainda bem que você está esperto. É 8987. Tudo é dessa lei, 8987 de 95. Tá? Escrevi de novo 89. Oh, meu pai amado. A pessoa está com problema, vou jogar na loteria. Não, que frio que nada. Que frio que nada. 8987 de 95. Então, artigo 7º e 7º-A tem lá. Por exemplo, ó, o usuário tem o dever de comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária. Tem um monte de coisa que ele tem que fazer aqui, mais direitos do que obrigações, diferente do poder concedente, que tem mais obrigações do que direitos. Agora, eu também tenho os direitos e obrigações da concessionária, também está na lei. Direitos e obrigações da concessionária. Aí você vai para o artigo 31. Aí é o terceiro, vamos dizer, figura, né? Que é a concessionária. Ou concessionário. Artigo, que eu falei mesmo? 31. 8987 de 95. E lá diz assim no 31, ó. Incumbe a concessionária. O primeiro inciso, prestar serviço adequado. Bom, pelo menos a lei tem lógica, né? A lei está indo bem. Mas olha o inciso, artigo 31, inciso 6º. Concessionária pode promover as desapropriações e constituir servidões. Aqui não está escrito que ela pode declarar de utilidade ou necessidade pública. Ela pode promover. Ok? Muito bom, Flávia. Outro assunto que o examinador gosta bastante sobre o tema concessão, talvez seja o assunto que ele mais goste, não sei, são formas de extinção do contrato de concessão. Formas de extinção do contrato de concessão.
Esse assunto começa lá no artigo 35. Lá no artigo 35, começa a falar sobre formas de extinção do contrato de concessão. E lá está dizendo assim, ó, extingue-se a concessão por 1. Advento do termo contratual. O que seria o advento do termo contratual? O fim do prazo. Advento do termo é fim do prazo. Contrato celebrado por 10 anos. Após os 10 anos, o contrato está extinto. E a forma de extinção? Advento do termo. Fácil. Aí tem também inciso 2 e inciso 3, que eu vou pular, porque são mais importantes, vou falar com mais detalhes. Inciso 2, encampação, inciso 3, caducidade, tá. Aí vem inciso 4, estou lá no artigo 35. Rescisão. Rescisão. Essa rescisão, ela pode ser uma rescisão amigável, ou, o que é mais provável, uma rescisão judicial. Vamos para o pau. Quem é que provavelmente vai precisar do judiciário para rescindir o contrato de concessão? A concessionária, Flávia, sem sombra de dúvida, a concessionária. Porque o poder concedente tem a rescisão unilateral, não é? O poder concedente tem a rescisão unilateral. Quem provavelmente vai precisar do judiciário, provavelmente, posso dizer que sempre, né? Mas quem provavelmente vai precisar do judiciário para extinguir o contrato de concessão é o concessionário, é o particular, ok? Tá bom. Aí tem mais ali, ó, anulação. Falou de anulação, eu lembro do quê? Ilegalidade. Falou de anulação, eu lembro de ilegalidade. Falou de ilegalidade, eu lembro de anulação. Se o contrato de concessão foi extinto e a extinção é a anulação, é porque existia uma ilegalidade nesse contrato. É porque tem uma ilegalidade, ok? Aí, inciso 6º, falência ou extinção da empresa concessionária, tá. Vamos para o que mais interessa. A encampação e a caducidade. São as duas formas de extinção que mais caem na prova. Começando com a encampação. Está lá no artigo 37, está no artigo 37 da Lei das Concessões e Permissões. E lá o 37 diz assim, ó, considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, claro que é durante o prazo, porque se fosse no final do prazo, não era encampação, era o quê? Advento do termo, né? Por motivo de interesse público. Na encampação, o concessionário não fez nada de errado. Fez nada de errado. É o poder concedente que chegou à conclusão que é de interesse público que ele, poder concedente, extingua, né? Extingua, tá certo falar isso? Esquisito, né? Muito estranho. Vamos mudar a palavra que vai que está errado, né? Acabe com a concessão, né? Acabe com a concessão. Então, o concessionário na encampação não fez nada de errado. Não fez nada de errado. É o poder concedente que, por razões de interesse público, resolveu extinguir a concessão. O poder concedente achou que era importante, achou que era melhor extinguir a concessão. O concessionário não fez nada de errado. Ah, mas é fácil assim declarar encampação? Não, não é fácil não, né? Olha o que diz o artigo 37. Mediante lei autorizativa específica. Precisa de uma lei autorizando isso. E uma lei específica, uma lei que verse sobre esse assunto. E após prévio pagamento da indenização. Não é fácil, né? O concessionário não fez nada de errado. Muito bom. Além da encampação, nós temos a caducidade. Caducidade está no artigo 38. Caducidade está no 38. E a caducidade, artigo 38, diz assim, ó, a inexecução total
total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade ou aplicação de sanções contratuais. Já vou explicar. Então, o que justifica a caducidade é uma inexecução contratual. É diferente da encampação. Na encampação, o concessionário não fez nada de errado. Na caducidade, ele pisou na bola. Existe uma inexecução contratual. Ele pisou na bola. Agora, então essa seria a diferença entre a encampação e a caducidade. Encampação, interesse público, caducidade e inadimplemento contratual. Perfeito. Só que o artigo 38, ele fala mais. Ele diz assim, ó: a inexecução contratual acarretará a critério do poder concedente. Ele, poder concedente, vai escolher. Vai escolher entre o quê e o quê? Ou ele declara a caducidade, ou ele aplica sanções contratuais. Então, se o poder concedente, ele descobre, ele detecta uma inexecução contratual, ele, poder concedente, é a critério dele, ou ele vai para a declaração da caducidade, ou a aplicação de sanções contratuais. Flávia, mas o que seria esta inexecução contratual? Olha o parágrafo 1º do mesmo artigo 38. Artigo 38, parágrafo 1º, diz assim, ó: a caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando? E aí vem os tipos de pisadas na bola que o concessionário pode fazer e que vai partir, o poder concedente vai partir ou para caducidade ou para aplicação de sanções. Então tem lá, ó: o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto. O 38, parágrafo 1º, traz o que seria essa inexecução contratual. Poder concedente detectou a inexecução contratual. Uma dessas hipóteses do parágrafo 1º do artigo 38. Aí o poder concedente vai pensar assim: bom, vou partir para a caducidade ou vou aplicar a sanção contratual? Porque às vezes, sabe o ruim com ele, pior sem ele? Às vezes ele pode falar, não está lá grande coisa, mas eu acho que eu não vou fazer melhor, não. Vou aplicar sanções contratuais. Pode? Pode. Ele, poder concedente, escolhe se vai partir para a caducidade ou aplicar sanções contratuais. No entanto, olha o que diz o artigo 27 desta lei. Olha o que diz o artigo 27 dessa lei. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária, sem prévia anuência do poder concedente, implicará a caducidade. Tradução: inadimplementos, poder concedente escolhe entre caducidade ou aplicação de sanções contratuais. Mas se a pisada na bola for a transferência de concessão ou do controle societário sem prévia anuência do poder concedente, ele não vai escolher. Ele vai ter que partir para a caducidade. Porque está escrito aqui, artigo 27, tá? Está escrito, implicará a caducidade. Aí ele não vai ter escolha entre sanções contratuais e caducidade, não. Transferência de concessão do controle societário sem prévia anuência, vão partir para a caducidade. É o artigo 27 da Lei 8987 de 95. Muito bom, Flávia. Poder concedente detectou uma das pisadas na bola, que não é a transferência sem autorização, não é. É uma das pisadas na bola aqui do parágrafo 1º do artigo 38. Resolveu partir para a caducidade. Poderia aplicar sanções, mas resolveu partir para a caducidade. Tá bom, beleza. Vai partir assim, declarar a caducidade? Não, que isso. Eu estou acusando o concessionário de inadimplemento. Quando eu acuso alguém, eu preciso abrir o quê? Processo administrativo.
Isso está escrito no artigo 38. Artigo 38, parágrafo 2º. A declaração de caducidade deverá ser precedida da verificação da inadimplência em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa. Então, preciso de um processo administrativo. Não vou declarando a caducidade que nem um boi bravo, não. Tem que ter processo administrativo. Aí, o parágrafo 3º do artigo 38 diz assim: não será instaurado processo administrativo antes de comunicados a concessionário os descumprimentos contratuais, dando prazo para corrigir as falhas. Resumo da ópera, ó. Poder concedente detectou o inadimplemento do concessionário. Qual inadimplemento? Do artigo 27, transferência sem autorização, ou do artigo 38, parágrafo 1º? Porque se for lá do 27, tem que partir para caducidade. Não. É lá do artigo 38, parágrafo 1º. Beleza. Então, o poder concedente pode decidir as sanções contratuais, caducidade. Decidiu pela caducidade. Beleza. Avisa o concessionário que está fazendo de errado, dá prazo para ele corrigir. Não resolveu, processo administrativo. Para, no fim, declarar a caducidade. Tronques, está tudo no artigo 38. Está tudo no artigo 38. Tranquilo? Essa história de caducidade, encampação, talvez seja o tema que o examinador mais gosta. Acho que na prova, não a passada, a retrasada, acho que caiu alguma coisa disso. Retrasada, se não me engano, caiu isso. Tranquilo? São as principais informações sobre a concessão. Voltando, estamos vendo formas de prestação de serviço por particulares. Principais características. Vimos a autorização para a prestação de serviço público, o despachante. Vimos a permissão para a prestação de serviço público, as vans. Vimos a concessão de serviço público e a concessão de serviço público precedida da execução de obra. Concessão de serviço público, ônibus. Concessão de serviço público precedida de obra, as rodovias. Ok? Vamos para a última situação em que eu tenho a prestação de serviço público envolvendo particular, que é a parceria público-privada. Parceria público-privada, mais conhecida como PPP, ou conhecida na intimidade como PPP. Lei das PPPs, Lei 11.079 de 2004. Esta é a lei das PPPs. Flávia, o que é uma PPP? Na verdade, a PPP nada mais é que uma concessão especial. Eu costumo dizer que é uma concessão metida à besta. É uma concessão metida à besta. É uma concessão? É, mas é especial. Ela tem molho. Ela tem alguma coisa que a torna especial, que a faz diferente da concessão comum. Tá, mas qual que é a concessão comum, meu Deus do céu? A da Lei 8987 de 95, que nós acabamos de ver. Porque a doutrina começou a chamar a PPP de concessão especial, então, já que essa é especial, a outra não é, né? Então, a outra é comum. Qual outra? Da Lei 8, que acabamos de ver. Tá? Beleza. Por que a PPP é especial, hein? Por que a PPP é uma concessão especial? O que ela tem de diferentão? O que faz dela uma concessão especial? Várias coisas. Mas, principalmente, duas características da PPP. Primeira, PPP tem contraprestação do parceiro público ao parceiro privado. Parceiro público vai morrer com algum. Parceiro público vai morrer com algum. Vai dar algo ao parceiro privado. Mas vai dar o quê, Flávia? O que seria essa contraprestação? O artigo 6º
da lei das PPPs, diz o que pode ser essa contraprestação. Artigo 6º. A contraprestação da administração pública nos contratos de PPP poderá ser feita por, e aí vem, ordem bancária, cessão de créditos não tributários e assim por diante. Então, uma das características que faz a PPP ser uma concessão especial é o fato de que, para ser PPP, tem que ter a contraprestação do parceiro público ao parceiro privado. Então, isso está escrito, inclusive. Artigo 2º, parágrafo 3º da Lei das PPPs. Artigo 2º, parágrafo 3º da Lei das PPPs. Beleza. Outra característica importante da PPP, que a faz ser diferente da concessão comum, é no caso de riscos. Quando nós vimos a concessão comum, nós vimos que a responsabilidade por eventuais prejuízos é da concessionária. Aqui na PPP, eu tenho repartição de riscos. Isso está escrito. Lá no artigo 4º, inciso 6º da Lei das PPPs. Artigo 4º, inciso 6º da Lei das PPPs. Na contratação de PPP, né, inciso 6º, repartição objetiva de riscos entre as partes. Pergunta que não quer calar. Se o poder público, ele pretende prestar um serviço utilizando um particular, e ele pode optar pela concessão simples da Lei 8987 de 95, ou ele pode usar a PPP. Qual das duas ele deveria usar? Se ele pode usar qualquer uma das duas, qual das duas ele deveria usar? A simples, Flávia, a da Lei 8987 de 95. Porque a PPP tem contraprestação. Ele tem que morrer com algum. Está balançando, não está balançando alguma coisa? Está balançando o quê? A câmera? Oi, que doido. É a cachaça do intervalo. Vem com esse negócio de ar-condicionado, não é a cachaça do intervalo. Essa gordinha não me engana, não. Tomou. Cara que tem labirintite não assiste aula, né? Cara, olha só. A gordinha tomou um rabo de galo na hora do intervalo, tá achando que tá chacoalhando aí, né? Veja. Ó, se ele puder escolher... Ô, Paulão, dá um jeito aqui, que senão quem tem labirintite vai ficar doido aqui. Por favor. Já tá faz tempo que estava balançando ou não? Só agora que eu vi? Nossa Senhora. Olha aqui. Ah, não é o Paulo? Não é o ar, não? O que é? Nossa Senhora! E eu tô achando que foi a Maria Mole que eu tomei no intervalo. Obrigada. Ó, então, se o poder público puder optar entre a concessão simples da Lei 8987 de 95 ou a PPP, vai na concessão simples. PPP, ele vai morrer com algum, vai ter que dar contraprestação. E outra coisa, risco, responsabilidade dividida, não é? Na concessão comum, responsabilidade da concessionária. Então, não é para sair fazendo PPP à torta e à direito, que nem um boi bravo, não é para fazer. A própria lei das PPPs traz situações em que é proibido fazer PPP. Olha o artigo 2º, parágrafo 4º da lei das PPPs. Artigo 2º, parágrafo 4º diz quando que é vedada a PPP. Artigo 2º, parágrafo 4º, 11079 de 2004. Lá está dizendo assim, ó, é vedada a celebração de PPP. Inciso 1, se o valor do contrato for inferior a 10 milhões de reais. Pô, 10 milhões de reais, dinheiro de pinga. Poder público tem que ter esse dinheiro, não é? É pouco, não dá para fazer PPP, não, 10 milhões. Era 20 milhões. Aí, em 2017, uma lei alterou.
baixou para metade. Era 20 milhões. Agora são 10 milhões. Uma lei de 2017 caiu pela metade. Também não pode fazer PPP, está no artigo 2º, parágrafo 4º, se o período de prestação do serviço for inferior a 5 anos. Menos de 5 anos é pouco tempo para muito gasto. Não, 5 anos, menos de 5 anos não vai não. Pode fazer PPP não. E também não pode fazer PPP, está lá escrito, se o objeto único do contrato, for fornecimento de mão de obra. Claro, Flávia. Se o poder público precisa de mão de obra, tem que fazer concurso, não PPP. Né? Ou então, se o objeto único do contrato de PPP for fornecimento e instalação de equipamentos. Não. Tem que prestar serviço. Só para fornecer e instalar equipamentos, não. Tem que prestar serviço. Também não pode fazer PPP se o objeto único do contrato for execução de obra. Se for só para fazer uma obra, não pode usar PPP. Todas essas hipóteses de vedação de PPP, artigo 2º, parágrafo 4º da lei das PPPs. Não é para sair fazendo PPP à torta e à direito, não. Porque PPP não é barato. Outra coisa. Existem 2 espécies de PPPs. 2 espécies de PPPs. Eu tenho a PPP patrocinada e a PPP administrativa. A definição delas, artigo 2º da lei das PPPs, artigo 2º, parágrafo 1º traz a definição da patrocinada, parágrafo 2º da administrativa. Então, artigo 2º, lei das PPPs, parágrafo 1º, define a PPP patrocinada, parágrafo 2º, a PPP administrativa. Quem está olhando aí através da lei, está vendo artigo 2º, parágrafo 1º, concessão patrocinada. Artigo 2º, parágrafo 2º, concessão administrativa. Então, o próprio legislador chama, na própria lei, a PPP de concessão. Pô, Flávia, mas tem concessão nesse negócio de direito administrativo mesmo? Tem, ó. Tem a concessão de uso de bem público. Concessão para prestação de serviço público da Lei 8987 de 95. Concessão para prestação de serviço público precedida da execução de obra. Tem a concessão patrocinada, a concessão administrativa. Eles gostam desse nome, hein? Gostam desse nome, né? Tá, e o que é a concessão patrocinada? Concessão patrocinada, ela tem, além da contraprestação do parceiro público ao parceiro privado, ela tem a tarifa a ser cobrada dos usuários do serviço. Está escrito. Concessão patrocinada é a concessão da Lei 8987 de 95 quando envolver contraprestação e tarifa cobrada pelos usuários. Vamos dar exemplo, ó. Poder público precisa fazer uma grande obra, duplicação da Regis Bittencourt. Rodovia importante, obra caríssima, tem que fazer a duplicação. Tá. Bom, o mais natural seria o próprio poder público fazer isso. Não, Flávio, não tem dinheiro. Tá bom. Dá para fazer autorização para prestação de serviço? É ruim, hein? Permisso. Nossa, concessão. Vamos fazer a concessão? Tá. Ih, mas as empresas privadas não estão interessadas. Elas acham que não vale a pena. Então, vamos ter que partir para uma PPP. Tá bom. Vamos fazer a PPP patrocinada. Porque, além da contraprestação do parceiro público ao parceiro privado, vão cobrar pedágio do povo que vai usar. Então, esse é um exemplo clássico de PPP, ou concessão patrocinada. Eu tenho a contraprestação do parceiro público ao parceiro privado e o pedágio a ser cobrado dos usuários. Esse é um exemplo clássico de PPP patrocinada.
Ok? Muito bom. E a administrativa? Artigo 2º, parágrafo 2º. Bom, a PPP, ou concessão administrativa, é mais zicada. Porque lá diz assim, ó. Concessão administrativa, ou PPP administrativa, é o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Sabe, não entendi. Vou ler de novo. Concessão administrativa ou PPP administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Ninguém entendeu nada quando veio a lei das PPPs e escreveram isso. Ficou meio confuso. Redação da lei confusa. Mas para ajudar, e aí ajuda mesmo, o projeto de lei trouxe como exemplo de PPP administrativa presídio. Aí a gente começa a entender melhor. Ó, quer ver? Ó? Pensando no presídio. PPP administrativa. Contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja usuária direta ou indireta. Nesse caso, indireta, né? Cada vez mais direta, mas ainda indireta. Ainda que envolva execução de obra, pode ter execução de obra? Pode. Ué, mas vai ter que fazer o presídio mesmo, né? Ou reformar, sei lá. Ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Tá, tem dúvida. Vai ter que instalar, né? Cozinha, os equipamentos, tal. Então, quando a gente pensa em presídio para PPP ou concessão administrativa, aí a gente entende um pouco melhor o texto aqui da lei. Firmeza? Tranquilo? Muito bom, meus amados e idolatrados alunos. Passa a régua em PPP. Passa a régua em serviços públicos e passa a régua no maravilhoso mundo do direito administrativo. Ah, eba! Não, que é isso. Deixa eu voltar para a primeira tela aqui. Tela é ótimo, né? Primeira lousa, que é o que a Thaís estava pedindo. Ela disse que chegou atrasada e já chegou nos princípios. Ó, era esse daqui, né? Isso. Isso é o primeiro, que é o conceito de serviço público que usa a corrente formalista. É a lei que diz o que é serviço público. Tudo bem, meus amores? Firmeza? Passa a régua, então, na aula de hoje. Muito obrigada pela atenção. Beijos, beijos, beijos. Vocês vão ter o que agora? Processo civil com quem? Com o Beto. Muito bom. Obrigada pela atenção. Beijos, bons estudos. Nos vemos aí depois. O quê? De Adamásio, Super 10, um monte de coisa. Flávio, eu vou passar, mas ó, não tem jeito. Essa é minha. Beijo grande, gente. Obrigada. Tchau, tchau.